porque estavam se levantando contra o seu projeto, mas o modo como Deus desarticulou todas as artimanhas do adversário, que tinha um inimigo hipotético, que não era o seu inimigo, ele era inimigo de Davi, Saul era inimigo de Davi, porém, Davi não era inimigo de Saul. E aí nós vemos o reflexo muito interessante aqui. Esse salmo, ele de fato retrata, né, este momento. Inclusive, na edição final do salmo, foi colocado aqui como uma observação, quando Davi está ali cercado por seus adversários, que tinham ordem para assassiná-lo. Então ele ora para que Deus dá o livramento e também, ao mesmo tempo, ele possa prosseguir exaltando e louvando a Deus. Então é um salmo muito expressivo, porque ele tem as suas divisões aqui, de versículos 1 a 5, vocês vão ver que as estrofes aqui dos salmos, como eles são poesia, é interessante que como é que um momento tão difícil daquele pode dar poesia, né? Ecoa aquele refrão, aquele trecho da harpa, né, que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Então quase sempre a tribulação produziu na vida de muitos homens de Deus, dentre eles Davi, que teve muitos períodos de tribulação, produziu essa pérola que ficou para nós e, de um modo geral, esse tesouro que é o saltério. E ele então começa falando a respeito, inclusive essa expressão que é utilizada aqui, no hebraico ela fica bem mais clara, que é uma petição, começa aqui o versículo, o Pasuk Aleph aqui, o versículo primeiro, Lamenatser al Tashret. Al Tashret é uma negação de, como dizendo, não destrua. Ou seja, para que não seja destruído, para que seja livre da destruição. E lê David, por Davi, um mictão, que é uma modalidade desses salmos. E quando Saul enviou os seus guardas ali para cercarem a sua casa e matá-lo. E ele então, é importante que ele começa dizendo: livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim. Quando Davi invoca Deus para a sua briga, para a sua luta, para o seu problema, ele traz Deus para o seu problema. É interessante que Davi, ele está numa condição em que ele pode invocar a Deus para que Deus se apresente para ele. A relação de Davi com Deus está, né, num nível extraordinário. Deus está assim como que à disposição de Davi. Tem abençoado Davi. Por conta de quê? Por conta de um projeto, por conta de um propósito que era estabelecido como rei em Israel. Por outro lado, temos um rei abandonado, um rei que foi deixado, um rei que foi largado por Deus porque não prestou atenção àquilo que Deus mandou e não fez o que Deus mandou do modo como Deus mandou fazer. Então estudamos e aprendemos que ele foi rejeitado. E nisso então, naquele momento de dificuldade, quando os homens estão ali, obviamente são homens que são fiéis, né? Inclusive minha esposa hoje fez uma observação muito interessante, que o tratamento dado a esses oficiais que foram fazer o serviço para Saul, esses 4, por assim dizer, né? Foram os que cercaram a casa, depois mais aqueles 3, ele foi mudando para ver se alguém fazia alguma coisa e ninguém fez nada. Por último ele disse que ele mesmo ia fazer, né? E o modo como Deus tratou com esses aí foi diferente daquele modo como os homens que foram enviados para Elias, né, para afrontar Elias e mandar de Elias descer, chegaram lá com arrogância. A lealdade desses homens era a Davi, que era o comandante deles, era o que ia à frente, era o homem que livrou a nação de um grande problema, né, que foi o gigante Golias, e também as batalhas vencidas. Então não era o preço que Davi deveria pagar. E nesse momento específico,
o tratamento dado por Deus a esses homens foi totalmente diferente daquele tratamento dado. A lealdade deles era a Davi, a lealdade daqueles outros eram ao rei que tinha enviado para levar Elias, né? E Elias simplesmente colocou uma hipótese, né? O homem de Deus numa comunhão com Deus é algo muito maravilhoso, mas se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu, consuma você os seus 50. Se eu sou como ele era, então Deus agiu. Já aqui, Davi pede o livramento, e ele começa intensificando, né, desse livramento. Primeiro os que se levantam contra mim, e depois diz: livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Observe bem que ele vai fazendo uma escalação que vai aumentando. São os homens que praticam a iniquidade, e também diz aqui o texto que eles são homens sanguinários. Pois eis que armam ciladas a minha alma. Quando você fala armar cilada a alma aqui, está se referindo à sua pessoa. Não é nada metafísico aqui. Obviamente que há uma influência, né, deixa uma situação bem difícil quando ele está ali sabendo que está sendo caçado, né, como cães que estão à espreita tentando mordê-lo. E diz aqui o versículo 3, pois que eis que armam ciladas a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim. Quantos homens para prender um só? Quantos levantados para poder pegar um homem apenas? Quem é mais forte nesse contexto? Esses homens, obviamente, são muitos contra eles. Nós sabemos a quantidade que foi enviado ali para poder cumprir essa missão. Entretanto, ele diz ao Senhor que eles são mais fortes, de fato são. E a grande alegação que Davi tem foi aquilo que Jonatas apresentou para Saul. Saul, o que ele fez? Ele só tem feito coisas boas, que tem abençoado a nossa nação, um grande livramento, que ele expôs a sua vida, arriscou a sua vida para poder se livrar o nosso povo, livrar o nosso exército de uma grande catástrofe, e foi o nosso herói. Tudo que ele fez foi bem-estar para ti. E você até se alegrou com aquilo que ele fez, embora na narrativa vocês percebem que ele não demonstra isso. E aí então Davi faz a alegação mais perigosa que se pode fazer quando se é perseguido, quando não se tem culpa. Esta é a alegação mais, porque Deus é aquele que vinga o inocente. Deus é aquele que defende o inocente. E aí então ele diz que sem transgressão minha ou pecado meu, ó Senhor. Não é que Davi esteja aqui se colocando numa condição de santo absoluto. É nesse caso específico, os motivos alegados para poder matá-lo eram sem fundamento, totalmente sem fundamento. Mas, como nós vimos pela manhã, o Saul está na sua paralaxe cognitiva, do eixo da realidade se deslocou para uma construção intelectual e mental, que ele vê Davi como seu adversário, como seu inimigo, e a meta é matar Davi. E aí prossegue o salmista e diz: eles correm e se preparam sem culpa minha, desperta para me ajudares, e olha, tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todas as nações. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Então, do contexto local, Davi projeta isso para um contexto até universal, porque Deus é o juiz de toda a terra, e como Deus é o juiz de toda a terra, todos aqueles que estiverem na mira do juízo de Deus, onde estiverem praticando injustiça, mais cedo ou mais tarde se encontrarão com Deus. É o pior adversário que alguém pode encontrar. Se alguém tem o diabo como seu adversário, mas tem Deus como seu amigo, tem escape. E quando Deus se torna o adversário do homem, aí não tem escapatória, não tem saída. E Davi então está do lado certo, não tem culpa, e o que querem fazer com ele é simplesmente uma atrocidade que ele não merece. Mas o modo como Deus age é um modo extraordinário. Por quê?
Porque primeiro, aquele livramento que dá através de Mical, um livramento que, observamente, há uma condescendência, de certa forma, daqueles que estão cercando a casa. Ele saiu por uma das janelas da casa, não tinha nenhum sentinela ali para poder proteger. Quando se vai fazer a casa? Vão sair alguém aqui. Quais são as saídas únicas que tem aqui? A frente e aqui. Então, obviamente, vão ficar onde? Mas a Mical conseguiu arrumar uma saída pela janela lá e Davi foi embora e escapou. Vai lá para Samuel e chega lá onde e em que ambiente Samuel está? Regendo e coordenando um rancho de profetas. Deus presente, a glória de Deus naquele lugar, e o Senhor ali só esperando, né? E Davi orando. Naquele contexto ali, Davi estava orando. E diz aqui: voltam à tarde, dão granidos como cães rodeando a cidade. Então estão ali, né, cercando, querendo destruir a Davi. Na realidade, eu creio que esses homens não estavam muito interessados em destruir a Davi, não. Todos nutriam uma profunda admiração por Davi. Todos. Os soldados, os conselheiros do rei, os comandados ali no exército, quando saíam com Davi para as batalhas, viam como Deus abençoava nas lutas e dava vitória. Tenho certeza que nenhum deles estava interessado em matar Davi. Só Saul era o único, dentre todo aquele contexto em todo, o povo amava Davi. Mical, a esposa, amava Davi. Jonas, o seu maior amigo, tinha um apreço extraordinário, amava Davi. E então, os conselheiros, que eram os homens mais próximos do rei, também amavam a Davi. O único que odiava Davi era Saul. E aí, então, obviamente, eles não tinham essa pretensão de fazer isso. E Deus ajudou que eles não fizeram. Eles não tiveram as suas mãos manchadas de sangue inocente, como queria, como queria Saul manchar as suas mãos, e Jonatas o tinha advertido disso. E diz mais aqui o texto: eles dão gritos com a boca, espadas são os seus lábios, porque dizem eles: quem ouve? Quem ouve? Quase sempre esses que são os perseguidores, né? O Saul perde totalmente nessa esquizofrenia dele, nessa bipolaridade dele, quando ele se envolve dentro desse outro domínio de paralaxe cognitiva, se afasta da realidade, né? Deus parece que deixou de existir totalmente, né? E ele está possesso aí daquela ira, daquela fúria, querendo destruir o homem de Deus. E nesse contexto interessante, que os que estão no poder, os poderosos, sempre veem a sua presa como presas fáceis, né? São presas fáceis e não tem defesa. E quem ouve? Praticamente Deus não existe. Então quem ouve? Quem vai ouvir? Vai gritar para quem? Quem? Mas Deus ouve. Deus ouve. Deus ouve, e nas horas que parece que nós estamos entregues ao acaso, Deus ouve. Eu vi isso, nós vimos isso na Rio Magé. Não tínhamos polícia federal para clamar, nem rodoviária, nem a federal. Não tínhamos ninguém para clamar, nem polícia militar, nem polícia civil. No momento em que somos encurralados por ladrões que querem nos roubar, nos assassinar, porque nós reagimos ao assalto, atiram em nós com toda a violência, com todo o desejo de nos parar a todo custo e levar o nosso carro, mesmo que tirando as nossas vidas, que para eles não valiam nada. Tem alguém que ouve? Tem. Nós fizemos o que ele mandou fazer, clamamos a ele, e ele nos deu a defesa. Ele foi a nossa defesa e o nosso refúgio no momento em que ninguém poderia ser. Ali não tinha ninguém que poderia nos livrar. E maravilhoso disso é que nós não vimos o aspecto metafísico do livramento. Eu gostaria de ter visto. Nós estávamos só ali, tiro para cá e dedo clamando o sangue de Jesus para lá. E nada acontece, mas a gente não está vendo o que está acontecendo. Depois o Senhor mostrou para nós, falou para nós acerca do que estava acontecendo metafisicamente. E disse: ungidos meus, se vós pudesseis contemplar quantos anjos estavam ali vos guardando. Ouve ou não ouve? Deus ouve. Deus
Deus ouve a sua oração. Se tem uma coisa perigosa, é a oração do servo de Deus, e principalmente quando ele está com as suas mãos limpas. Essas orações se tornam perigosas. John Knox, lá, a rainha da Inglaterra, ela preferia enfrentar um exército mais poderoso às orações daquele homem, porque sabia que quando ele orava, Deus atendia. E aqui Davi, ele chega então, e eles dizem: quem ouve? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios. Isso aí é uma coisa que a gente viu de um modo bem claro como Deus manda o primeiro grupo. Quando chega lá no rancho de profeta, começa a profetizar também, viraram profetas também. Então, vai cair na festa lá, o negócio ficou bom. E depois, o que vão fazer? Não tem condição de fazer nada não, vamos embora. Mas chega lá, nossa, não deu certo não. Nós não conseguimos pegar o homem não. Por quê? Aconteceu, nós chegamos lá, viram aquele monte de profeta profetizando, daqui a pouco sentimos alguma coisa e começamos a estar bem. E aí, cadê? Não sabia nem o que a gente estava fazendo ali. Não é perdido. Manda outro grupo, chega lá, a mesmíssima coisa. Todo grupo chega lá para pegar Davi, o Espírito do Senhor desce sobre eles, pronto, perderam o rumo. O que nós vamos fazer aqui mesmo? Voltaram para lá. Vai o terceiro grupo, a mesma coisa. O Senhor vem com poder e visita naquele rancho de profetas. Vocês imaginam como é que estava o ambiente ali? Gostoso demais. Ele quer saber de matar ninguém, né? Quando o homem está ali naquele envolvimento de Deus, ele não quer matar ninguém, não quer fazer mal. O homem cheio do adversário, o objetivo dele é tirar vidas. Mas quem está cheio de Deus é diferente, né? E aí ele volta o terceiro grupo. Saul fica irado. Agora eu mesmo que vou lá. Eu vou resolver esse problema. Vocês são os moles. Manda o primeiro, não resolve. Manda o segundo grupo, não resolve. Vocês são meus oficiais, vocês tinham que fazer o que eu estou mandando. Já que vocês não fazem, eu vou. Aí a vergonha foi pior, né? Porque quando ele bota o pé para ir para Ramá, já era. O Espírito de Deus veio sobre ele. Interessante, um homem que poderia estar só no domínio do Espírito de Deus, que é o mais gostoso, quando ele começa o seu reinado, o Espírito de Deus vem sobre ele, é uma experiência positiva. Agora é para refrear a sua maldade. É a graça comum agindo ali para refrear a maldade daquele homem. E nesse momento, acho que Deus deve ter rido, deve ter dado boas gargalhadas quando vê lá o Saul lá, chega, e quando ele chega na cidade, ele já está lá e quer saber cadê Davi. Está procurando Davi, não está vendo ninguém. Está lá, e daqui a pouco começa a profetizar e vai profetizando, e não está nem aí, está lá, e ficou tão alegre, começou a tirar a roupa, né, virou um menino novamente. Ficou lá, dia e noite lá, profetizando. Vai matar Davi como? Desse jeito. Passou a maior vergonha, mas imagine quando ele se deu por si, o rei estava nu. Que vergonha, que vexame. Deus deve ter dado umas boas gargalhadas. É o que o salmista diz aqui, né? Tu te rirás deles. Um modo de Deus dar livramento, que foi bênção para eles, né? Se eles tivessem vergonha e parassem para poder deslocar esse eixo da realidade que está lá para cima, para um eixo construtivo maligno, e voltassem para a realidade, espera lá. Não, esse homem está com Deus aí, não tem jeito para a gente fazer nada contra ele não. Ele não tem nada contra nós, vamos ser amigos e vamos fazer as pazes e vamos prosseguir. Mas era projeto de Deus. E o salmista então, ele prossegue dizendo assim: por causa da sua força eu te aguardo, eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. Olha, Deus é a minha alta defesa. Existe defesa melhor do que essa, do que a de Deus? Nós vimos que não. Não tem defesa maior do que essa. Você já parou, gente? Para pensar na nossa experiência pessoal. Nós estamos na porta de casa para sair para um culto. Daqui a pouco vem 3 elementos armados para tomar o nosso carro. Um já está lá puxando a minha esposa para fora do carro. E o outro vem aqui com um revólver apontado para mim. Foi só disparar a poder no sangue de Jesus. Pronto, desmontou os 3 assim. Bora. Saíram correndo. E nós fomos para o culto e contamos a bênção lá no culto.
É algo maravilhoso a gente ter essa defesa, ter esse Deus conosco. Né? É isso aí que está nos acompanhando. São esses anjos de Deus que estão aí nos acompanhando. Você não tem nem noção. Às vezes você vai para qualquer lugar e não sabe quem está com você ali. Tem um anjo do teu lado. Às vezes você está em casa, parece que está sozinho. Não está sozinho, nem sozinha não. O Senhor está ali. Quando você se ajoelha naquele cantinho, o Senhor diz que está ali para atender a sua oração, para visitar o seu coração, para alegrar você, né? E você ali fazendo a sua oração, parece que você está falando para o vento, para ninguém. Deus está ouvindo e atende as nossas orações. Essa é a nossa companhia, isso é a nossa alegria. E aí o salmista, né, ele diz algo aqui, que o versículo de número 10, que é traduzido aqui, Deus da minha misericórdia, aqui no hebraico está Elohai, o querer aqui, que está o ketiv, como está escrito e como deve ser lido. Hasdi, meu Deus amoroso, meu amoroso Deus. Fala Deus da minha misericórdia, que Hesed aqui pode ser misericórdia, pode ser graça, amor. Nesse caso aqui é meu Deus amoroso. E ele diz aqui, virá ao meu encontro. Isso aqui já é convicção, é certeza. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. E de imediato, quando ele diz isso, observa bem que ele está agora, como que diante do trono de Deus, falando com Deus, e aí tem uma coisa perigosa. Qual é o desejo dele? Aí olha o que Davi fala, né? O evangelista Reginaldo até observou hoje, pois pastor, nós queríamos prosseguir, quando chegamos aqui no versículo de número 11. Não os mates. Não os mates. Não quero que o Senhor fulmine ele não. E Deus fez uma coisa totalmente diferente naquele momento ali do livramento, né? Totalmente diferente. Matou? Não. Não precisou matar, não precisou aleijar. Não, alegrou. Foi uma coisa assim tão impressionante, né? Como aquele livramento que o Senhor deu na época de Eliseu, que nós falamos aqui no culto, né? Na mensagem que a Sarinha lembrou hoje aqui, né? O modo como Deus opera, né? Não mata não. Era ele de cegueira. Só Deus cegou, olha o poder. Deus cegou e depois Deus deu a vista novamente. Então olha o poder desse nosso Deus. E depois eles chegam lá, dá comida para eles, serve uma refeição boa para eles, alimenta, dá água, e depois deixa eles saírem daqui do palácio aqui, deixa eles irem embora com a boa notícia para dizer lá pro rei que os mandou aqui, como é que é o tratamento aqui e o que aconteceu. Vocês já imaginam, os homens chegam lá, na hora que nós descemos para pegar Eliseu lá em Dotã, ficamos cegos. E ele nos guiou quando chegamos para dentro do palácio real. O rei até perguntou, feri-los, meu pai, vamos matar o caminho. Não, você vai intervir aqui, você vai pegar com a tua espada. Aqui não, o tratamento vai ser diferente. Então não precisa nem matar. Deus pode intervir desse jeito. Então não os mates para que o meu povo não se esqueça. Mata ali, pronto, acabou. Ele é empossado, poderia encurtar o caminho, não poderia? É uma oportunidade que ele tinha de encurtar esse caminho. Para que tanta prova que ainda teria muito mais? Nós vamos começar a continuar estudando aí, do capítulo 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, até o 31, né? Demora bastante, é muita prova que vem pela frente. Mas todas essas provas, olha aí o número de salmos. Né? Olha o número de salmos que nós temos aí. Ele diz assim, não os mates para que o meu povo não se esqueça, espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Um abatimento assim tranquilo, cai o primeiro grupo, cai o segundo, cai o terceiro, na alegria de Deus, no meio da arraial dos profetas, sem saber o que fazer. Mas Davi, ele observa bem que essas canções, elas sempre têm aqueles senso esplêndido, né? Tem o primeiro aspecto, tem o segundo aspecto, que ele amplia a aplicação, porque agora isso aqui é música, né? E diz, pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que proferem.
do quadro pintado a respeito de Davi tem algum fundo de verdade? Davi é inimigo de Saul? Não, só na cabeça dele. Só na cabeça dele. Esses inimigos que são construídos assim são os piores, né? Eles viram fantasmas. Não tinha nada. Eu acho que o que mais atormentava Saul era Davi. Quando estava presente, então, ele era logo possesso. Tem que terminar com a vida desse sujeito. É minha ameaça. Ele já andava para todo lado, até na hora do café, na hora do almoço, na hora da janta, a lança está do lado. Se meu adversário aparecer, eu mato ele. E Davi está lá tocando a sua harpinha tranquilo, tentando acalmar o rei, né? Mas teve que sair de perto, porque foge da espada e foge da lança de Saul, senão o negócio fica sério. E diz aqui, obviamente, consome-os na tua indignação. Consome-os de modo que não existam mais, para que saibam que Deus reina em Jacó até aos confins da terra. Isso aí é a convicção que ele tem de que Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu. Ele foi ungido por Deus e iria ser colocado no trono, quisesse Saul ou não. Deus iria colocar Davi no trono. E a única coisa certa que você viu o rei Saul falar é que não, Davi não vive o Senhor, que Davi não morrerá. Ele não vai morrer mesmo não. Ainda que ele queira depois, né, já dá paralaxe cognitivo, já lança, ele tenta matar, depois ele tenta conduzir, né, induzir Jonatas, tenta induzir os seus conselheiros a matarem Davi, manda lá uma esquadra para matar, vai ele mesmo tentar matar, mas uma coisa ele falou que é certa, Davi não vai morrer. Em hipótese alguma, porque Deus tem um projeto dele. Quem que pode anular um projeto de Deus? Quem pode anular um projeto de Deus? Só o próprio Deus, né? As nossas culpas podem anular projetos de Deus. Mas, estando nessa linha que Davi está aqui, não era Saul que iria parar. Isso para nós, da nossa experiência. Para pensar a nossa experiência. Deus nos manda vir aos Estados Unidos e nós somos barrados no consulado. Uma vez, duas vezes, três vezes. Para analisar. Deus mandou ir. E eles, não vai. Deus mandou ir. Não vão. Deus mandou ir. Não falamos isso com eles, mas estávamos ali porque Deus tinha mandado. Não vão. Então agora sim, é contigo aí. Ele falou que não vamos. Não vamos? E Deus está rindo lá no trono. Está rindo. Vendo-nos aqui como cidadãos americanos. É um deboche de Deus para aqueles que se opõem na sua soberba aos projetos de Deus. Viemos ou não viemos? Amém. Viemos, estamos aqui fazendo o que Deus mandou. A igreja está aqui porque o Senhor falou, quero a minha eleita plantada naquele lugar, e estamos sendo abençoados pelo nosso Deus. Então ninguém pode impedir o projeto de Deus. O importante é nós nos mantermos no centro da vontade de Deus. Então, enquanto eles estavam ali dizendo não vai, o Senhor estava vendo a gente lá aqui hoje, na frente, cidadãos americanos, todos com cidadania americana, netos americanos, de americanos. É Deus que faz isso. Isso tem que trazer para você o quê? Esperança. Se Deus tem um projeto, Ele vai abrir portas, Ele vai abrir caminhos, porque Ele é o maior interessado em preservar Davi. Ele é o maior interessado em preservar você. Você não pode se perder, né, como outros se perderam. Perderam a meta. Qual é o objetivo? O que nós estamos fazendo aqui? O que nos prende nos Estados Unidos? A obra de Deus. O que nos prende aqui na América? Não é Hollywood, não é Nova York, não é Califórnia, não é Filadélfia. É a obra de Deus plantada aqui. É esse o nosso objetivo. É essa a nossa meta. E quando nós vemos assim, aí nós cumprimos aquilo que agrada ao coração de Deus e Ele também faz aquilo que agrada ao nosso coração. Temos experiências? Muitas aí vocês têm visto como temos tido experiências, né? E é preciso mesmo que cada um tenha essa experiência com Deus. Aqui foi uma oportunidade que Davi teve de ter experiência com Deus. Então você não fica, como diz o pastor Jair, toda vez fica alguém olhando para a lagartixa que vem aí no culto. Aí fica na parede e ele fica lá olhando para a lagartixa. Não sabe nem o que está fazendo dentro do templo. Nós estamos aqui porque nós estamos na presença de Deus. Ele
ele já provou que está aqui. Ele já provou que está aqui. Já renovou no Espírito Santo, você viu? Já visitou o coração. Se o Mário não conseguiu nem cantar aqui. Olha aí a Sarinha contando uma bênção maravilhosa, gente. Para pensar, Deus está conosco. Deus está conosco. Como fala em avivamento na Universidade de Asbury. Uma gotinha que Deus dá, pronto, é suficiente para mobilizar. Se ele recebesse a dose que nós recebemos aqui hoje, estava pulando cambalhota, isso aqui não tinha nem mais lugar para poder as pessoas entrarem. Eles ainda não sabem o que tem aqui, do que nós estamos participando. E também é só uma gota, porque as chuvas torrenciais estão a caminho. Nós estamos como que o profeta Elias orando e manda lá o moço ver. O que você vê? Vejo uma nuvem que parece mais no formato de uma mão. Vem chuva aí. O que você vê? Está se aproximando, né? Bom, manda preparar o carro e sair fora daqui, porque vem a chuva aí. Essa é a nossa convicção. As chuvas torrenciais de Deus irão cair sobre esta obra maravilhosa. Amém. É o último sopro da boca de Deus na terra. Quem falou foi Deus. Nós temos que tomar Deus pela sua palavra. Isso é muito importante para nós. E fechando então o Salmo, vejam bem como que o Salmo ele começa nesse momento de desorientação, onde as coisas estão desequilibradas, tem desequilíbrio, desarmonia e assimetria, usando a linguagem de Walter Brueggemann. E agora, observa bem que aqui a convicção de que Deus está perto, os adversários dizem, quem ouve? Ele está falando com quem ali? Davi está falando com Deus. E Deus está agindo. Imagine o que ele vê naquele dia, como deve ter aumentado a sua fé. Como Deus parou os seus adversários. Como Deus fez para poder livrar a sua vida. Como Deus fez. E aí ele diz o seguinte: consome-os na tua indignação, consome-os de modo que não existam mais, para que saibam que Deus reina em Jacó. Isso aqui não é a casa da mãe Joana, não. Você não pensa que você vai fazer o que você quer aqui, não, Saul. Aqui quem manda é Deus. Não morre quem Deus não permite, e só vive aquele que Deus quer que viva. Então Deus é o dono da vida e o dono da morte. É isso aí. Isso é muito importante. Isso aí, nesse contexto que a profecia que foi lida, foi lá na construção, que estava uma guerra enorme, queriam prender os irmãos, e houve agressões para poder amedrontar e fazer com que eles parassem e não fizessem o que Deus mandou fazer, mas Deus deu vitória. E foi feito o que Deus mandou fazer. Quem vai se levantar contra o Todo-Poderoso, gente? Quem vai se levantar contra o Todo-Poderoso? Ninguém. Então perigoso é você. Porque você tem um Deus. Você pode não ser absolutamente nada do ponto de vista humano, mas você tem um Deus que ele é perigoso. Eu já vi gente levantar o dedo para mim, gente armada até os dentes. Sai do meu caminho, hein? Sai do meu caminho? Não. Você tem que fazer o que é certo. Porque enquanto fizer o que é errado, eu vou fazer o que é certo. Vou te denunciar. Sai do meu caminho, não quero do meu caminho, não. Vim para cá para os Estados Unidos, no ano seguinte estava morto. Por quê? Porque Deus tem ciúme de nós. Deus tem ciúme de nós. E isso é muito, muito importante. Então você passa a se ver por uma perspectiva diferente. Você não é qualquer pessoa, não. Você não é aqui nos Estados Unidos, aqui não tem presidente Biden, não tem ninguém aqui que é mais importante do que você, não. Porque você está dentro de um projeto que é um projeto de Deus. E esse projeto de Deus, ele vai se concretizar através de nós. Nós não podemos perder o foco. E aí, o salmista prossegue dizendo, que aqui quem reina em Jacó é o Senhor, e até os confins da terra. E diz mais: e tornem a vir à tarde, e deem ganidos como cães, rodeando a cidade, vagueiem buscando o que comer, passem a noite sem se fartarem. Eu, porém, cantarei a tua força. Vocês imaginam, Saul está vindo, Saul está vindo, Saul está vindo, Saul está vindo. Daqui a pouco chega o Saul lá. Saul está todo lá.
sapateando e profetizando. Saul está vivo, né? Como é que você vai me prender desse jeito? Como é que ele vai me matar desse jeito? Deus já está zombando dele. Aí vai, Saul, mata, ainda fica pelado lá no meio de todo mundo, que vexame. Né? E deu uma alegria nele lá que ele ficou fora de si. Né? E aí Saul está vindo e Davi está ali, ó. Eu, porém, cantarei. Acho que isso aí foi a estrofe final, né? Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio. Já é passado, já saí fora, já tive livramento. Estamos indo para outra cidade, mas o Senhor nos deu livramento. Era o dia que estava marcado para Saul, para Davi morrer. Foi o dia que ele teve a maior surpresa de Deus, quando Deus surpreendentemente deteve os seus adversários. E aí fecha o salmo dizendo: tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa. Gente, já parou? Deus é a nossa defesa. Deus é a tua defesa. Quantas vezes nós vemos Deus nos defender e nós ficamos maravilhados. Guarda isso dentro do seu coração. Você não está sozinho, não. Você não está sozinho, não. Deus está conosco. Você sair de casa, lembra? Deus está com você. Amém. Dentro do carro, lembra que você tem anjos ali junto com você. Você não está sozinho, você não anda sozinho, você não pode andar sozinho. Você não pode andar sozinho. Por que você não pode andar sozinho? Se você andasse sozinho, você já estava morto. Tem um invejoso, que é o tipo Saul, que sabe de que nós estamos participando aqui, nesse lugar. Cada um de vocês que veio para cá, no mínimo, falei de manhã, veio com um anjo de Deus acompanhando a vocês. No mínimo, veio um anjo. No mínimo. Então vocês imaginam, está tudo aqui, ó. Você está aqui, olhando para a lagartixa? Cheio de anjos aqui nesse lugar, gente. Amém. Olha que lugar precioso que o Senhor nos deu. Aí, Ronaldo, está do teu lado aí, ó. Amém. 2 ali na porta. Olha para lá. O Senhor falou que a gente ainda vai ver eles vindo lá da porta até o altar e do altar até a porta. Eu almejo esse dia. Então, que você saia daqui com essa convicção que o meu Deus, né, é o meu Deus amoroso. A frase se repete no versículo de número 17, no final aqui, é a mesma expressão que é utilizada no versículo 17. Elohei Hasdi, que é o Deus, meu Deus amoroso. Esse Deus amoroso é a minha defesa, é a sua defesa, é a nossa defesa. Então, vamos descansar no colo de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.